Olá, gente. Bom dia, boa tarde para alguns. Estou aqui para mais uma conversa, umas informação a respeito da Bíblia. Hoje, conforme eu iniciei o Cristologia, vou dar início, como é que fala? Continuar. Vamos lá. Eu não estou aqui determinando doutrina, entendeu? Refutando alguma doutrina de alguns irmãos. Só estou tentando passar alguma coisa universal. Eu não vou falar tecnicamente, mas porque não é sala de aula. Não vou falar versículo por versículo, essas coisas todas, mesmo porque não há tempo hábil para isso. Eu vou falar de uma forma simples, né? Conforme é sempre as nossas prosas aqui, entendeu? Porque Jesus é entendido de muitas maneiras, dependendo daquilo que a pessoa quer passar, do jeito que ela aprendeu, né? Não olhando as demais interpretações, as demais entendimentos. Tipo, Jesus para foi um profeta. Jesus para um semideus, um Deus pequeno. Jesus para outros é o Deus Todo-Poderoso. Jesus para outros foi um homem histórico normal, já a priori comprovado pela história, pela arqueologia e as demais ciências que entendem e buscam esses assuntos. Entendeu? E nós, a priori, nós aqui, a maioria, entendemos Jesus como o Todo-Poderoso. Jesus como Deus, como uma parte divina. Não foi criado, é isso? Ele é eterno, aquilo a qual eu já falei. Porque na história da montagem da Bíblia, da montagem das religiões, há muitas controvérsias, há muitos achados, há muitos encaixes tirados e retirados, há livros que não foram colocados na Bíblia por haverem erro. Mas vamos entender assim. Botaram com segundas intenções. Mas para entender desse jeito, eu vou mais profundo. Tipo, a religião, o evangelho, foi tirado de outros povos antigos, os egípcios, por exemplo, os sumérios antes dos egípcios. Essas coisas todas são mitos que já existiam, né? Mas foram aperfeiçoados para o cristianismo. Não. Pensando assim, você pode até acreditar, mas vamos lá. Mas se você pegar quem é o inimigo nosso, vamos lá, tentar entender quem é Satanás, o adversário, o diabo e seus sinônimos correspondentes. Ele é praticamente foi uma criatura perfeita, criada por Deus, diz as Escrituras. Então, ele sabe do projeto desde o início, antes até de Adão. Então, ele está acompanhando o homem desde o início, fato. Ele é um ar, ele é um espírito, ele viaja mais rápido do que a luz, cientificamente. Então, ele propositalmente inspirou mito, porque ele sabe que nós temos essa parte divina dentro da gente, essa parte espiritual, essa parte mística, todo homem a possui, mesmo que ele fala que não tem, mas ele tem. Isso é outro assunto. Então, o adversário, sabendo disso, o inspirou muitos povos do início a fazer uma história, tipo, pegando pontos paralelos, que ele saberia como há de nascer o Cristo, porque ele soube que o homem, para alcançar a vida eterna, teria que comer da árvore da vida. E ele sabia quem era Jesus Cristo. Lembra? Quando Jesus vai lá em Gadara livrar aquele endemoniado,
que o espírito, os demônios diz para o homem Cristo que estava se aproximando? Eu sei quem tu és. Ele não vê o Cristo, ele vê quem está dentro do homem Jesus, que é um Deus. Então, vieste me atormentar antes do tempo? Diz os demônios. Porque ele já sabe do futuro deles, correto? Então, inteligentemente como eles são, e seu líder máximo é, porque ele é o príncipe deste mundo, Paulo fala isso também, então ele criou algumas histórias, alguns pontos que vai bater junto com a Bíblia, fato. É como você hoje, você está andando, fazendo alguma história, fazendo algum projeto, tem alguém do lado tentando atrapalhar, criticar, sem ajudar em nada. Porque é assim, né? Com quem quer fazer o bem, faz. Vai sofrer crítica, vai sofrer isso e aquilo outro, mas nada vai tirar você do seu objetivo. Então o inimigo, o adversário, sempre fez isso, tentar macular, sujar a imagem do Cristo, porque ele saberia que ele viria, saberia porque ele sempre tentou matar as crianças, lembra da história? Tentou matar as crianças, tentou matar, porque ele vivia preocupado, vamos botar assim, preocupado que viria o Redentor, viria alguém, o Salvador. Por isso que ele mandou matar as crianças no tempo de Moisés, que possivelmente seria ele. Tentou matar quando os reis magos, os reis, chega lá em Israel para falar, né, com Herodes. Já tinha feito 2 anos que Jesus já tinha nascido. Aí o Herodes manda matar 2 anos das crianças para baixo. Tá entendendo? Não foi o Herodes, foi a inspiração do mal, do adversário, Satanás. Esse na qual eu estou falando. Esse na qual é super inteligente. Esse na qual controla o mundo de uma forma inspiradora. Do mal. Porque quem inspira o bem é Ele, Jesus Cristo. Então, esse Jesus, Satanás sabia que ele iria nascer. Por isso que ele criou história e pessoas ao longo, né, da história para poder confundir, para poder tirar. Porque o homem natural, nós, é uma pessoa que não crê em Jesus, em Deus, de uma forma genuína assim. Qual é a alegria que ele te passa? Qual é a satisfação? Qual é o teu futuro? Qual é a previsão dele boa para você? Se você for olhar pela evolução, você vai ficar com depressão, porque você veio do nada. E a história é tão linda que eles contam, que é até mais linda do que a nossa que nós vivemos pela fé. Ao ponto que o nada faz as coisas. Está entendendo isso? O nada faz as coisas melhor do que o Todo-Poderoso. O nada fez a ameba. De uma explosão gerou vida. Onde nós sabemos que uma explosão gera morte. Uma explosão gera vida. Já é uma dificultoso para mim entender. Quem me explicar isso melhor me entenda. Me explique. Uma explosão gera vida. Que seres unicelulares crescem, evoluem, que chegou no inseto, mamífero, baleia, tal, pá, macaco, homem. É uma bagunça. Ninguém viu isso acontecer. Não existem esses elos. É tudo pior do que a mitologia. Não tem nada comprovado que um virou outro, que o macaco virou homem. Tem termos técnicos de DNA, RNA quase semelhante. O quase semelhante eu falando é perto, mas eu medindo sistematicamente os valores subatômicos e atômicos é muita diferença. Não é isso? Então, eles, por exemplo, continuando, a previsão deles para nós é que no futuro eles nem sabem o certo. Se começou com um Big Bang, o super estouro, super explosão, eles falam que
tem no mínimo 3 finais para a existência do universo. O Big Crunch, o Big Fizzler e o Big Freezer. O super congelamento, o super esmagamento e o super perca de energia. Pode ter um desses finais para a humanidade. Ou seja, o homem, eu sou muito fraco para me dar certeza. A medicina, sabemos que é limitada, ela nos ajuda porque é uma arte de Deus dada em nós, nos ajuda até certo ponto. Fato? Fato. Então, não tem certeza nenhuma, só temos bagunça, confusão e distorção. Mas Jesus veio trazendo junto contigo uma bagagem de responsabilidade, uma bagagem de conclusão, porque ele curou, ele sarou e mostrou aquilo que nós hoje, olhando, comparando, fala existiu e existe. Quer ver um exemplo? No Haiti, há uns anos atrás, teve aquele terremoto gigantesco, né, que matou inúmeras pessoas. A ciência diz mais ou menos que uma pessoa não sobrevive de 15 a 18 dias sem comer, sem beber, ela morre. Fato comprovado, a ciência é assim. É aquilo que se repete, eu falo e provo. O moço, passado 29 dias do tal fato acontecido, um homem foi achado. Ou seja, 29 dias depois, esse homem estava soterrado. Aí tiraram ele, né? Alimentaram ele, foram perguntar a ele: como é que você conseguiu sobreviver a esse tempo todinho enterrado, sem beber e sem comer? Ele falou: ora, eu só me lembro que vinha pessoas de branco me dar de comida e me dar de bebida. Aí eu te pergunto, você me pergunta, você vai acreditar em quem? Na parte que diz que você não vive até 15 dias, e esse camarada que viveu 29 dias falando essas coisas místicas, de mística que virou fato. Tá vendo como é que é? Todo mundo sabe do que eu estou falando. A parte mística que existe dentro da gente, a parte energia, que Deus é espírito, é energia, ele é poder, é mais do que isso. É energia de uma forma de explicar. E esse Jesus veio para a Terra de uma forma preparada, arquitetada, para mostrar isso. Entendeu? Jesus, na Bíblia, ele é chamado de Deus. Tem mais de 7, 10 versículos. Não vou falar, se vocês quiserem que eu fale, no próximo vídeo eu falarei. Jesus é equiparado a Deus. Jesus sustenta todas as coisas, junto com o Pai. Ele perdoa os pecados. Ele concede bênção. Ele julgará e julga o mundo. Jesus possui atributos de Deus. Vamos lá. Jesus é onipresente. Jesus é onisciente. Jesus é comparado a Deus em dignidade. Jesus é comparado a Deus em poder. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Eu acho que nem para a gente montar, tá aí a mitologia na qual eu expliquei antes, como é que foi, por que para confundir com a real história. Nem a mitologia, para você ver a mitologia como é a história para confundir, os mitos passados para confundir, na nossa mente ela não se encaixa com perfeição. Está entendendo o detalhe? Não se encaixa com a perfeição. Mesmo se o homem, reunião de homens que teve, quisesse criar tal herói para explicar de uma forma mística, de uma forma racional, haveria dificuldade. Haveria graças, haveria erro. E haveria isso na qual nós observamos nas mitologias e nas histórias
que parece ser firme, mas quando você a lei, você vai ver coisas que não são real. Entendeu? Vou parar até aqui. Semana que vem vou fazer mais vídeo. Amém? Não deixe de acompanhar. Quero as suas ajudas, quero compartilhamento. Vamos lá. É bom, o assunto é gostoso. Tá bem? Amém. Fique com Deus.